Uma das frases que eu mais ouço dos homens gays quando eles estão lidando com a sua sexualidade é: a minha família é muito homofóbica, eu tenho medo de que eles nunca vão me aceitar. E por causa dessa sentença, eles nunca vão me aceitar, passam anos, décadas muitas vezes, vivendo uma vida que não é a sua, simplesmente para agradar a sua família, ou vivendo escondidos pelo medo de que talvez eles possam não agradá-los. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo hoje. Você por acaso sente isso? Será que você tem sofrido com o medo de a sua família não aceitar você? Eu sou o JP Crestani, sou terapeuta e eu ajudo homens gays a aceitarem a si mesmos e viverem felizes com a sua sexualidade. Se é isso que você deseja, meu amigo, vem comigo nesse vídeo, porque eu quero ajudar você a compreender de onde vem essa necessidade, esse desejo de que a nossa família nos aceite, que a nossa família lide bem com a nossa sexualidade, qual é o peso que isso traz na nossa vida e também, será que é possível viver feliz sendo um homem gay, mesmo com a sua família que hoje em dia tem homofobia? Vem comigo então que a gente vai conversar sobre isso. Eu quero começar contando para você de onde é que vem essa necessidade, esse desejo tão profundo que nós temos que a nossa família nos aceite. É lógico que nós queremos ser amados, nós queremos ser aceitos pela família. Essa questão emocional não é o que a gente vai conversar hoje. Eu quero falar para você sobre uma necessidade biológica, algo que é muito mais profundo, um instinto que está muito gravado dentro de você e talvez você nem saiba que existe. É chamado a necessidade de pertencimento. Todos nós somos descendentes de, mesmo que você, quer você acredite na evolução, quer você acredite na criação, no princípio os homens andavam em tribos, nas selvas, nas florestas, não tinha cidades, não tinha a segurança que nós temos hoje. E para que as pessoas pudessem sobreviver, assim como os animais, era urgente a necessidade de viver em bando. Quando o animal está sozinho na selva, ele tem muito mais chances de morrer do que quando ele está em um bando. Ele fica muito mais seguro, muito mais protegido quando ele está num grupo. E aí o que acontece? Ao longo de milênios de evolução, isso foi ficando gravado no nosso DNA. Nós temos uma necessidade imperiosa, ela é muito maior do que qualquer outra coisa, de que nós pertençamos a um grupo. Para você ter uma ideia, por exemplo, é por isso que na adolescência muitos começam a fumar, porque os outros adolescentes estão fumando e eu vou lá buscar a necessidade de pertencimento. A moda é um exemplo da necessidade de pertencimento. Se você vê que está todo mundo usando uma determinada roupa, mesmo que você não precise, mesmo até que você não goste daquele tipo de roupa, a grande chance é de que você vá comprar uma roupa parecida só para que você se sinta pertencente àquele grupo, já que está todo mundo usando. Imagina isso dentro da família. Isso é algo muito forte que faz com que nós queiramos ser aceitos, para que nós possamos nos sentir protegidos e para que nós tenhamos a sensação de que nós vamos sobreviver. Uma outra forma de olhar para isso, né? Se não ficou claro ainda para você. Imagina lá na selva, na savana africana, por exemplo, uma zebra sozinha andando lá na sua pastagem, lá naquele lugar que ela vai comer. Se ela tiver essa zebra sozinha e tiver vindo um tigre, será que ela tem mais chance de sobreviver estando sozinha ou se ela estivesse em um bando? Porque pensa bem, uma zebra é um alvo muito mais fácil para um tigre do que 100 zebras. Ela tem muito mais chance de sair correndo ali no meio daquela manada, daquele bando, e que talvez, se o tigre pegar, que ele pegue uma outra zebra. Mas eu, se fosse essa zebra, teria muito mais chance de sobreviver, e você também teria muito mais chance de sobreviver se você estivesse incluído dentro desse bando. O que isso quer dizer para a gente em nível muito, muito instintivo, em nível biológico, que o nosso cérebro vai fazer com que a gente procure essa necessidade de pertencimento. Quando eu estou isolado, quando eu estou sozinho, a morte é certa. Mesmo que isso não signifique hoje para nós, mesmo que nós não tenhamos esse mesmo perigo, que não haja predadores lá fora, o nosso cérebro veio programado há milênios a se sentir dessa forma. E é por isso que nós temos essa necessidade tão grande de pertencimento. Isso é muito maior do que a gente imagina. Bert Hellinger ensina que pertencer é maior do que existir para a nossa mente subconsciente. Ela vai tentar, de todas as formas, fazer com que nós estejamos incluídos nesse grupo.
Muitas vezes, por essa necessidade de pertencimento, agora a gente já começa a entender um pouquinho melhor essa questão da homossexualidade, muitos de nós sacrificam a própria vida, sacrificam os seus sonhos, os seus desejos, os seus ideais, aquilo que eles realmente são, para que possam pertencer a esse bando. E talvez você possa agora pensar um pouquinho na tua vida. Como que foi na tua infância, na tua adolescência, quando você começou a perceber, ou na juventude, né, cada um tem um tempo, quando você começou a perceber que você tinha desejos homossexuais, mas que a maioria do seu bando não se sentia dessa forma? Quais foram os sentimentos que você teve? É muito provável que você tenha sentido logo de cara vergonha por ser diferente do grupo e também culpa por sentir que está fazendo algo errado. Ou seja, esse instinto de pertencimento, ele vem para mostrar para a gente que é importante que nós sejamos parecidos com o grupo. Agora, o que acontece também pensando em nível biológico? Todos nós estamos trazendo para a espécie algum tipo de modificação, algum tipo de evolução. Pensa aqui comigo. Se o homem tivesse ainda vivendo no nível da caverna, lá no tempo da caverna, nós não teríamos a tecnologia. Você não estaria assistindo esse vídeo que você está assistindo hoje através da internet. Eu estou aqui no estado do Paraná, no Brasil, talvez você esteja assistindo esse vídeo num outro país, num outro estado, e a tecnologia nos permite tudo isso. Mas por quê? De onde veio essa tecnologia? A partir da evolução. E é isso que nós fazemos quando somos diferentes do nosso bando. Qual é o nosso desafio? E é aí que entra toda a questão que a gente vai conversar hoje nesse vídeo. Aí entra a nossa necessidade de lidar com essa diferenciação. Como é que eu posso, mesmo sendo diferente, continuar pertencendo ao grupo? Percebe? Isso é algo que a gente vai responder ao longo do vídeo. Fica até o final que você vai ver essa resposta comigo. E aí, você pode dizer assim para mim, JP, eu já entendi. Pertencer é algo muito importante, pertencer é maior do que existir. Eu realmente fiz isso mesmo, eu já me sacrifiquei para pertencer à minha família, para pertencer ao grupo do trabalho. Eles fazem piadinhas de mulher e eu faço de conta que eu sou hétero também, que eu tô comendo todas e fazendo um monte de coisa, só que não é assim que eu me sinto de verdade. Isso me faz mal, eu me sinto mal quando isso acontece. E aí agora vamos pensar especificamente sobre a família. Além da questão do pertencimento, será que tem alguma outra coisa que faça com que dói tanto esse medo de que a minha família não me aceite? Sim, existe. Existe a questão dos valores. O que são valores? Todo valor é algo que você tem como algo muito importante na sua vida. Por exemplo, algumas pessoas têm a questão do dinheiro como um valor muito importante. Elas priorizam, diante de todas as coisas, o dinheiro. Para outras pessoas é Deus. Para outras é a religião. Algumas pessoas, se você começa a prestar atenção na fala, no discurso, na forma como a pessoa se comporta, a religião, o ato de ir ou de frequentar um culto, uma missa, é mais importante do que a sua relação com Deus. Entende? Porque daí o valor para essa pessoa é a religião, não é Deus. Para algumas pessoas o valor é a família, para outros o trabalho, para outros o amor, o estar num relacionamento. Cada pessoa vai ter um valor diferente. A saúde, a liberdade, a riqueza, o status social, ser bem visto pelos outros, para algumas pessoas isso é um valor. Quando a gente está falando sobre família, além da necessidade do pertencimento, se para você a sua família é um valor, isso é algo que tem muita importância na sua vida, vai fazer com que seja ainda mais doloroso que seja ainda mais dolorosa a possibilidade dessa família não aceitar você. Porque daí o que vai acontecer? É como se você, ao tentar viver a sua própria vida, ao tentar ser quem você é, estivesse traindo esse valor, estivesse traindo a si mesmo, traindo algo que é muito importante para você. E isso tem de fato acontecido com muitos homens com quem eu tenho conversado. Eles não estão aguentando mais sofrer porque tem que mentir para a família, sentem culpa quando tem relação, tem muita dificuldade quando começam a gostar de um outro homem, muitos sentimentos, muito peso emocional, muita culpa, muita autocobrança, mas eles têm muita dificuldade, eles não conseguem dar o passo que é lidar com essa questão da sexualidade, porque a família é um valor muito importante. Para alguns é religião,
mas para a maioria de nós, a família ela vem como algo que impede você de dar esse passo, de viver a sua própria vida. E por que dói tanto quando a nossa família não aceita? Por essas duas questões. Primeiro, pela questão do pertencimento. O meu corpo, os meus hormônios, tendo a sentir que talvez eu possa estar sujeito a morrer se eu não fizer parte daquele grupo, se eu for expulso desse grupo, se a minha família me expulsar de casa, se a minha família não quiser mais conversar comigo. E também porque eu posso estar traindo um valor, algo que é muito importante para mim. E isso acontece não apenas nessa questão da família. Deixa eu te dar um exemplo aqui para você entender melhor o que acontece quando você trai um valor. Existem, por exemplo, muitas pessoas que têm a família como um valor, e agora eu não estou falando só de homens gays, estou falando de qualquer pessoa, por exemplo, um pai de família. Esse homem, ele é muito talentoso, vamos imaginar uma situação hipotética aqui, um homem muito talentoso, muito inteligente, trabalhador, honesto, que se dedica muito ao seu trabalho e tem muitas chances de crescimento profissional. Só que, para ele poder crescer profissionalmente, ele vai precisar sacrificar um pouco o seu convívio da família. Vai precisar fazer horas extras, ele vai precisar abandonar, talvez, né, ou deixar um pouco a sua família de lado. O que acontece de forma inconsciente com essa pessoa? Ele tende, eu não estou falando que isso é regra, é uma tendência. Se essa pessoa tem o valor da família maior do que o valor do trabalho ou do que o valor do sucesso profissional, esse valor vai fazer com que ela venha sabotar esse segundo valor ou qualquer outro valor que seja menos importante. E daí o que acontece? Pode ser que essa pessoa fique gripada, fique doente, não consiga fazer o seu trabalho. Pode ser que essa pessoa venha se machucar. Pode ser que essa pessoa cometa erros no trabalho. Pode ser que ele arrume um desentendimento. Ou seja, de alguma forma, essa pessoa vai sabotar, entre aspas aqui, o seu desempenho para que ele não alcance aquele sucesso que ele poderia alcançar, porque esse sucesso significaria ter de sacrificar a sua família. Então seriam dois valores conflitantes, sempre o valor que é mais importante vai prevalecer. Isso de forma inconsciente. Você talvez não tenha muita noção do que está acontecendo, mas dentro de você, tudo isso está acontecendo sem que você perceba. E é o que acontece. Na verdade, não se trata de sabotagem. Você não está fazendo mal a você mesmo. É o seu instinto de sobrevivência, de autoproteção, atuando em você. Como o valor da família, nesse exemplo, é muito mais importante do que o sucesso profissional, essa pessoa tende a sacrificar o seu sucesso por amor à sua família, mesmo que não perceba. E aí, muitas vezes, alguns de nós ficam anos se perguntando: por que será que as coisas não dão certo para mim? Por que será que eu não consigo? E às vezes, a dificuldade no trabalho acaba afetando o próprio convívio familiar. Percebe? Quando nós agimos de forma inconsciente, sem entender, sem poder compreender, sem poder lidar com aquilo que está acontecendo dentro de nós, as chances de dar errado, de dar problema, é muito grande. E é por isso então que eu trago esse conteúdo para você, para ajudar você a ter consciência, a compreender e poder tomar uma decisão consciente do que você quer fazer com a sua vida. E agora, você vai dizer assim: JP, eu entendi que a minha família é muito importante para mim. Realmente, se eu for fazer uma ordenação dos meus valores, família está em primeiro lugar, religião vem em segundo lugar. Imagina, um homem gay que tem uma família homofóbica e faz parte de uma religião que não é tolerante aos homens gays. Essa pessoa, ela tende a sofrer muito. Interagindo aqui com as pessoas, né, com os seguidores, eu tenho tido muitas pessoas que fazem afirmações contraditórias. Alguns dizem assim: ah, família não, eu dei o pé na bunda de todo mundo e vivo super bem, eu tô bem. E aí não conseguem compreender uma outra pessoa que está sofrendo para poder se desvencilhar da sua família, e muitas vezes nem precisa desvencilhar da família. É só o medo interno dessa necessidade de pertencimento que a gente está falando que faz com que a pessoa sofra horrores. O que acontece? Quando as pessoas têm valores diferentes, elas têm dificuldade de se compreender e de entender o que o outro está falando. É como se estivesse falando línguas diferentes, faz sentido? Então, aqui a gente precisa nivelar a nossa linguagem, entender qual é o valor que é mais importante para você. E aí eu quero te oferecer duas possibilidades, pelo menos. Deixa eu só tomar uma aguinha. Eu não corto os vídeos do YouTube aqui, então vai aparecer eu tomando aguinha mesmo. O que acontece? Se você entender, vamos pensar na primeira possibilidade,
que o valor família é o mais importante para você e que você não está disposto, de forma nenhuma, a sacrificar esse valor família, você não está disposto a prejudicar de alguma forma a sua família, a fazer com que a sua família fique triste, a fazer deixá-los preocupados, ou tem medo de que eles não venham aceitá-lo. Se você não está disposto a expor a sua família a essa questão da sua sexualidade, você tem uma escolha para fazer. Até então, sem você ter ouvido isso que eu estou te falando, talvez você fazia isso de forma inconsciente e não se trata de uma escolha. Quando é inconsciente, você faz sem perceber, sem poder decidir. Agora eu quero te oferecer a possibilidade de decidir. Ou seja, se você perceber que a felicidade da sua família, que o valor família é mais importante para você do que a sua própria felicidade, e que você não está disposto a lutar, que você não está disposto a trabalhar para que você possa aumentar esses valores, inverter isso, fazer com que o valor da família seja maior para você, aliás, com que a sua felicidade seja maior para você do que o valor da família, então, meu amigo, se você não está disposto a isso, você precisa tomar uma decisão. A decisão talvez seja assim: eu vou viver uma vida como Jesus Cristo. Eu vou sacrificar a minha própria vida, a minha própria felicidade, por amor à minha família. Só que daí você precisa entender que essa é uma escolha sua. Você, como um homem adulto que está ouvindo esse vídeo agora, tomou essa decisão. Você nunca, jamais na sua vida vai poder jogar na sua família a culpa ou o peso por ter te forçado a tomar essa decisão. Foi você quem decidiu isso, porque agora você compreendeu que esse é um valor importante para você. Uma coisa que eu não disse a respeito dos valores e que eu quero falar para você agora é que valores mudam. Prova disso é que a sociedade evolui. Anteriormente, a escravidão, por exemplo, era um valor. Ter um escravo era coisa de ter status social. Uma pessoa que tinha um escravo era bem vista na sociedade. Hoje em dia, se você falar que você tem um escravo, você vai preso, é marginalizado, é algo que não é pensado. Percebe que ao longo do tempo os valores vão mudando, dinheiro, família, tudo isso pode mudar de acordo com o seu desejo, com a sua decisão. Estou dizendo que isso é fácil, que isso é simples? Não necessariamente. Mas tudo na vida que é importante para nós vai dar um certo tipo de trabalho, vai exigir com que a gente faça algum tipo de esforço. Então agora você precisa perceber que, se você decidir por preservar a sua família, por dar mais importância ao que a sua família pensa, sente e acredita a respeito da sua sexualidade, então você precisa tomar uma decisão. Eu decido conscientemente de que eu vou viver a vida para a minha família. Vou negar a minha vida. E quando você toma essa decisão, então deve acabar todos os outros problemas. Nunca mais vai sentir culpa, nunca mais vai se sentir mal, vai renunciar aos seus desejos sexuais, você não vai mais transar com outros homens porque isso fere o valor da sua família, não vai fazer mais nada escondido, você vai viver para a sua família, entende? Porque daí você precisa ser leal a esse valor. Agora, o que acontece na maioria das vezes? Eu continuo vivendo esse valor, só que eu continuo traindo esse valor, porque eu vou lá e transo com um homem escondido, eu vou lá e tenho um relacionamento que eu não conto pra ninguém, eu vou lá e fico assistindo pornografia gay, eu fico lá tendo uma vida gay em secreto. E aí ficam dois valores conflitantes. É aí que vem a culpa, é aí que vem a vergonha, é aí que vem o medo, a insegurança. E sempre quando eu tenho duas coisas conflitando dentro de mim, isso vai causar um prejuízo muito grande, que normalmente é um problema emocional quando não afeta o corpo físico. É aí que eu quero te oferecer a segunda possibilidade. A possibilidade de você entender que sim, a sua família é um valor importante, mas que a sua felicidade também é muito importante. E que está na hora de você, como um homem adulto, tomar uma decisão diferente. Porque a criança ela não consegue decidir em prol de si mesma. Ela sempre vai decidir em prol da família. Ele sempre vai se sacrificar para que a família fique bem. Isso é automático, a criança não tem como decidir. Agora um homem adulto ele consegue dizer, olha, família, vocês são muito importantes para mim. Durante muito tempo eu neguei a minha própria vida por amor a vocês, pela necessidade de pertencimento e porque vocês são valores para mim. Só que agora eu decido que a minha felicidade é mais importante. E mesmo que isso traga conflitos pra gente,
eu vou lutar pela minha vida, pela minha felicidade. E essa luta, esse trabalho pela sua felicidade vai passar por aquilo que nós chamamos de autoaceitação. Somente quando você consegue aceitar quem você é que você vai conseguir viver a sua sexualidade de uma forma tranquila, leve, sem tanto peso e vivendo quem você é. Quando você passa por todo o processo de aceitar que você é gay, mesmo tendo vivido e mesmo tendo vindo nessa família que você veio, você consegue passar por tudo isso de uma forma muito mais tranquila. E aí eu trouxe para você aqui algumas possibilidades da gente olhar para esse cenário todo para que isso seja um pouco mais leve para você. A primeira coisa que eu quero te dizer é: sobre isso, a primeira coisa que eu quero te dizer é: entenda, você não é a sua família. Sim, você faz parte desse grupo, sim, você pertence a esse grupo, mas você é um indivíduo à parte. Assim como num quebra-cabeça, todas as peças são importantes e elas juntas formam um todo, cada peça é cada peça. As peças não são iguais. Mesmo que elas tenham o mesmo formato, a imagem que está estampada nela é diferente. Ou seja, mesmo que você seja homem, a imagem que está estampada em você é de um homem gay. E talvez o seu irmão seja hétero, seu pai, alguma outra pessoa da sua família seja hétero ou seja bi, seja qualquer outra coisa. Vocês são pessoas diferentes. Está na hora de você, como homem adulto, entender que você é uma pessoa diferente da sua família. Sim, existe a necessidade de pertencimento, sim, existe o valor que nós damos para a família, e não dá para simplesmente excluir a nossa família. Não dá para simplesmente, como alguns tentam fazer, virar as costas e fazer de conta que não tem família. Não dá, porque você vai sentir falta disso em algum momento. Mesmo que a sua família seja homofóbica, eles fazem parte da sua vida. A questão que nós precisamos olhar aqui, e essa é a segunda coisa que eu quero te dizer, é: você veio nessa família, você nasceu nessa família para trazer evolução para esse clã. Você veio para trazer a possibilidade de eles olharem para a questão da sexualidade com outros olhos. Que talvez, se não tivesse um homossexual na família, eles não fossem forçados a fazer isso. E você já parou para pensar? Não sei se você já ouviu essa piada. Dizem que assim, bicha é o filho dos outros, quando é o nosso filho é homossexual. E isso acontece. Quando você faz o processo de autoaceitação de uma forma tranquila, você trabalha em você primeiro, e aí quando você está forte emocionalmente, quando você tem autoconfiança, quando você já se aceitou, é natural, é muito mais simples e fácil fazer esse movimento de contar para as outras pessoas. E aí o que vai acontecer? A pessoa sempre vai sentir como que você está se sentindo. Se você está seguro, se você está firme, o que vai acontecer? As outras pessoas vão lidar com isso de uma forma muito tranquila. Eu me lembro agora de um amigo que ele foi meu veterano na faculdade. Naquela época eu estava no armário, ele também estava no armário, mas a gente sabia um ao outro que era gay, só que eu não tinha nem condição, eu não me permitia chegar perto dele, ele também não. E a gente se reencontrou anos depois, no aplicativo inclusive. E aí a gente estava conversando e viemos falando sobre como foi esse processo de aceitação. Quando ele primeiro fez o seu trabalho de autoaceitação, decidiu que ia contar para a família, ele chegou para sua mãe e falou assim para ela: mãe, uma pessoa muito religiosa por sinal também. Ele falou assim: mãe, o negócio é o seguinte, eu sou gay, eu tenho um namorado e a partir de agora você não só vai lidar com isso de uma forma tranquila, como você vai achar bonito. Adivinha o que a mãe dele fez? Achou algo completamente normal e achou bonito. Qualquer pessoa que viesse tentar falar mal, seja da família ou de fora, assim como uma galinha choca, ela ia defender o seu filhinho. O que acontece? Ela simplesmente estava reagindo a essa autoconfiança, a essa energia que ele estava emanando para ela. Se ele, por acaso, viesse contar isso para ela, sofrendo, em dúvida, com dificuldade, sem ter feito esse trabalho de autoaceitação, é possível que ela ia tentar fazer outros movimentos. Buscar a ajuda do padre, do pastor, para tentar corrigir ele, ia buscar tratamento para fazer cura gay, qualquer outra coisa, porque ela percebia que o seu filho estava sofrendo. Mas não foi isso que aconteceu. Porque quando ele fez esse movimento, ele estava firme. E na época eu lembro que eu dei muita risada disso, porque eu ainda não tinha feito esse movimento para os meus pais. Quando eu decidi que eu iria trabalhar com homens gays,
eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei assim, pai, mãe, eu finalmente vou sair do armário. E eles deram risada porque eles não estavam entendendo. Eu falei, olha, eu sei que você já tem visto na internet, que eu falo abertamente que eu sou gay, só que agora o negócio vai ficar mais escancarado. Agora eu vou falar a palavra gay, eu vou falar com gays, eu vou falar disso o tempo inteiro. Eu só vou falar disso. Eu preciso que vocês tenham noção de que isso é a minha missão de vida. E assim como esse meu amigo, no dia eu me lembrei dele e falei assim: e vocês não só vão gostar, como vão achar bonito. E se alguém vier falar, vocês vão ter orgulho disso. Adivinha o que aconteceu? Meus pais simplesmente estão me apoiando. Quer dizer que eles aceitam e que eles acham que isso é o melhor para minha vida? Muito provavelmente não. Só que daí isso já é um problema deles. Eles vão ter que lidar com isso. A minha missão, o meu legado enquanto ser humano, enquanto indivíduo, é ajudar os homens gays a aceitarem a si mesmos e a viverem felizes com a sua sexualidade. Se eu ficar me negando a viver aquilo que é o meu legado, a minha missão, quem é que vai fazer isso por mim? Me fala. Quem é que vai ter a coragem de fazer aquilo que eu devo fazer? Ninguém. Meu pai não pode fazer isso porque ele é hétero. A minha mãe não pode fazer isso porque ela é hétero. Meu irmão não pode fazer isso porque ele é hétero. Eles não fazem ideia. Só eu nasci gay nessa família. Na minha família ali, no meu núcleo, no meu pai, minha mãe e meu irmão. Só eu nasci gay. Só eu posso fazer isso. E aí o que acontece, meu amigo? Enquanto você está escondido dentro do armário, tendo medo de fazer o que precisa ser feito, porque a sua família talvez possa não te aceitar, você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Existem muitas pessoas que precisam do teu testemunho, que precisam da tua palavra, que precisam da tua atitude, da tua liberdade de viver quem você é de verdade. E não importa, você não precisa ser um terapeuta, você não precisa vir aqui no YouTube, nas redes sociais, falar que você é gay. Você simplesmente precisa viver sua vida com autenticidade, sendo quem você é. E é impossível você dar esse passo enquanto você não aceita a sua sexualidade. E aí a pergunta que eu te faço é: qual é o legado, qual é a herança que você está deixando para esse mundo enquanto um homem gay? Será que quando forem ler o livro da história da vida, vão dizer assim, nossa, uma boa pessoa, mas viveu uma mentira a vida inteira? Será que é isso que vão falar quando estiverem lá no seu velório? Puxa vida, coitado desse cara, morreu sozinho, não pôde ter uma família, não viveu um relacionamento, se sacrificou por todo mundo, mas não viveu a vida dele. Coitado. Eu sinto em te informar, no dia do seu velório ninguém vai ficar te admirando por isso que você fez. As pessoas vão sentir pena de você. Eu tomei uma decisão, eu não quero que ninguém sinta pena por mim. Eu quero que no dia da minha morte, no dia do meu velório, as pessoas possam dizer assim, esse cara foi corajoso. Esse cara enfrentou uma barra. Não foi fácil o movimento que ele fez, mas ele foi lá e conseguiu. Tendo uma, duas, três pessoas, 10.000 pessoas lá. Eu quero que as pessoas falem de mim. Esse cara fez a parte dele. Ele cumpriu a sua peça no quebra-cabeça e ele se encaixou aqui. E aí, cara, você precisa entender o seguinte: os seus pais já estão fazendo a parte deles no legado da sua família. Seu irmão já está fazendo a parte dele, seus irmãos, seja lá quem for. Mas e você? Qual é a contribuição que você está trazendo para o mundo, sendo quem você realmente é? Vou falar de novo, olhando para você. Qual é a contribuição que você está fazendo para o mundo, sendo quem realmente você é? E aí você olha para o valor da família e você olha para a sua missão de vida. Se você realmente encarar isso com muita importância, você vai perceber que tem muito menos valor do que aquilo que você veio fazer nesse mundo. E eu não posso fazer isso por você, só você pode sair. E talvez você vai se perguntar, e talvez você ainda esteja sentindo esse medo aí. Mas JP, e se a minha família não aceitar, o que é que eu faço? E eles vão ter que lidar com isso depois. Lembra da questão do pertencimento que eu falei lá no comecinho? Todo mundo pertence ao sistema familiar. Isso é uma questão um pouco mais profunda, num outro vídeo dá pra gente falar sobre isso. Eles vão ter que lidar com isso depois. Assim como você não deve excluir a sua família, mesmo que ela seja homofóbica, a sua família homofóbica não deve excluir você por você ser gay. O que vai acontecer depois? Vai vir mais gay na família e eles vão ser forçados a olhar para isso. Principalmente se você não faz o seu papel.
Agora, quando você faz o seu papel, eles vão olhar para você e a próxima pessoa que vier gay já vai vir com mais leveza, vai vir com mais tranquilidade. Talvez eles vão ser mais tolerantes com as outras pessoas. Eu sei que não é uma missão fácil. Eu sei que não é um processo simples e que muitas vezes é doloroso para nós. Mas não tem outra pessoa para fazer isso na sua família a não ser você. Cada um deles vai ter que lidar por si só. Assim como você tem que lidar com a sua homossexualidade, com tudo que está envolvido nela, eles também precisam lidar com isso. Qual é o movimento que eu quero sugerir para você para tornar isso leve? Se você não conseguir fazer isso sozinho, você pode entrar em contato comigo que eu posso te ajudar a fazer isso, tá bom? Mas eu vou te dar a sugestão mesmo assim. Agora que você tem consciência disso tudo que eu estou te falando, você precisa tomar uma decisão. Porque você já não está mais inocente. Você já não está mais inconsciente. Agora você sabe disso tudo. Agora é o momento de você decidir se tornar adulto. Eu vou continuar sacrificando a minha vida em prol da minha família. Se sim, se essa é a minha decisão, pronto, paro de sofrer. Decido que eu não vou viver uma vida homossexual, não vou viver isso. Desejo, não existe, vou suprimir. Para mim, particularmente, eu acho isso muito, na verdade é muito mais difícil, não. É impossível você negar os seus desejos sexuais. A não ser que você seja uma pessoa assexual. Ou aromântico, né? Não tem desejo sexual e não tem necessidade de relacionamento. É uma possibilidade, certo? Agora, a grande maioria das pessoas são sexuais e são românticas. Ou seja, querem ter um relacionamento e querem transar. E gostam, e têm desejo, têm vontade. Se esse é o seu caso e você não consegue ficar sem isso, então daí é o outro movimento. A única coisa que você precisa entender é que o que realmente importa quando a gente fala de aceitar a homossexualidade é você aceitar você mesmo. Todo o resto, quando você faz esse movimento, vem de uma forma simples e natural. Assim como esse meu amigo que teve força e coragem para chegar para a mãe dele e falar assim: você não só vai gostar, como vai achar bonito. E vai elogiar isso para as pessoas. É claro que a gente pode ter conflito. É claro que esse meu amigo não contou para mim, por exemplo, as dificuldades que a mãe dele passou, as lutas, os conflitos. Ele só contou essa parte engraçada da história e o que deu certo depois. Mas tudo isso, você como homem adulto, quando faz o movimento de autoaceitação, consegue fazer de uma forma muito mais simples. Se você deseja realmente ser feliz vivendo a sua sexualidade, já está na hora de você começar a viver a sua vida. E deixar que os outros, seja lá quem for, inclusive a sua família, vivam a vida deles. Eles já são adultos e eles vão dar conta de lidar com o que quer que seja. Inclusive com uma desilusão de olhar para você e saber, talvez ter certeza para alguns deles, né, que você é gay e que você não é hétero. Cara, é muito difícil uma pessoa morrer de desgosto e desilusão. E se eles morrerem de desgosto e desilusão, não vale a pena carregar o fardo. Meu Deus, a minha família vai morrer por... vou matar alguém da minha família pelo fato de eu ser gay. E isso é um problema muito patológico. Se uma pessoa morrer por esse tipo de desilusão, aquela pessoa que morreu, ela estava muito doente. Ela não estava vivendo a vida dela, ela estava vivendo a tua vida. E isso é algo muito sério. Mas que foge do teu controle também. E aí a pergunta que eu te faço é, você já não passa isso todos os dias? Se desiludindo, deixando de viver a sua vida para poder viver a vida dos outros? Você está se desiludindo todos os dias e você está vivo, não é mesmo? Então eles também podem passar, eles também podem sobreviver. E o que eu quero dizer para encerrar esse vídeo é que quando você decide viver a sua própria vida com autenticidade, ou seja, sendo quem você realmente é, você dá liberdade para os outros fazerem isso. E esse movimento é maravilhoso. Você veio na sua família para trazer esse movimento para eles. Talvez não seja simples, talvez você precise de ajuda. E é para isso que eu estou aqui. Se você sente que precisa de ajuda, entre em contato comigo, deixa aqui nos seus comentários que eu posso te ajudar. E fica atento, que muito em breve a gente vai ter mais uma turma da mentoria Aceite-se, que vai ajudar você a passar por todo esse processo, conquistar a autoconfiança, até chegar ao ponto de você chegar para sua família e dizer: eu sou gay, e vocês vão ter que lidar com isso.